Bom, no lançamento vertical, quando a gente arremessa um objeto, no caso, o exercício arremessa uma bolinha, conforme esse objeto sobe, ele vai perdendo a velocidade dele. Por quê? Desde o momento do seu lançamento, ou enquanto uma pessoa está segurando esse objeto, a gravidade atua nesse objeto. Então, enquanto esse objeto sobe, a gravidade continua atuando e desacelera esse objeto. Então, à medida com que ele sobe, ele perde essa velocidade e vai chegar um momento em que ele não tem mais velocidade para subir. E aí ele vai começar a descer. E essa descida vai ser uma queda livre. Bom, e aí no item A está perguntando quanto tempo leva então para percorrer essa distância? A gente não sabe. A única informação que o exercício nos traz sobre o objeto é a velocidade inicial dele, 72 km por hora. Outro ponto importante, antes da gente começar a utilizar as fórmulas, inclusive as fórmulas para o lançamento vertical, são as mesmas fórmulas que a gente utiliza lá no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem que se atentar com essa velocidade com a unidade de medida, 72 km por hora. Como a gente vai usar a gravidade metro por segundo ao quadrado, é interessante começar esse exercício e converter essa velocidade. Para essas medidas, essas unidades de medida ficarem compatíveis no momento do cálculo. Então, 72 km por hora, no sistema internacional, a gente precisa utilizar o metro por segundo. Para realizar essa conversão, a gente pega o valor 72 e divide ele por 3,6. Então você pode utilizar a forma de fração, 72 dividido por 3,6. Eu costumo, quando estou fazendo uma divisão e o denominador tem uma casa decimal, multiplicar o numerador e o denominador por 10. Então aqui vai ficar 720 dividido por 36. Isso aqui é 20 metros por segundo. Essa velocidade ela é bem conhecida. Muitos exercícios utilizam essas velocidades 72, 10 km por hora, 108 km por hora, porque essas velocidades, quando são convertidas para metro por segundo, elas costumam dão valores exatos. Então, 36 km por hora. Já aproveitando, então 36 km por hora, 10 metros por segundo. Aqui a gente acabou de converter 72 km por hora, 20 metros por segundo. E uma outra velocidade bastante utilizada nos exercícios de física é 108 km por hora, que é 30 metros por segundo. Bom, aqui por enquanto a gente só fez a conversão da velocidade de 72 km por hora para metro por segundo. Agora vamos pensar especificamente no item A. Quanto tempo leva ou quantos segundos para atingir a altura máxima? Se eu pensar no movimento de lançamento vertical, conforme ele sobe, ele perde velocidade. Então vai chegar um momento, na altura máxima, ele não tem velocidade. A velocidade final dele é zero. Então, vamos colocar uma observação aqui. Ó. Na altura máxima, então, na altura máxima, a velocidade final é zero. Vou abreviar. Então, V igual a zero. 0 metros por segundo. Se eu soubesse qual é a distância percorrida, ou qual é a altura máxima, eu poderia tentar utilizar, por exemplo, a função horária de posição. Como eu não sei
É só no item B que pergunta a altura máxima. Então eu vou utilizar a função de velocidade. Função horária de velocidade é o VOAT. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que quando a gente utiliza essa equação no lançamento vertical, se a gente considerar que a gravidade está contra o movimento, então a gente pode escrever a fórmula dessa maneira. Menos g vezes t. Então, na altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Então, esse primeiro termo aqui da fórmula é zero. Zero. A velocidade inicial, que a gente converteu, 20, vezes não. 20 menos 10 vezes t. Se a gente isolar o tempo, isolar o t aqui na nossa equação, nós vamos ter 20 sobre 10. Aqui igual a 2 segundos. Então, no instante t igual a 2, ou após 2 segundos, o nosso móvel, a bolinha, vai estar na altura máxima. Vamos para o item B. A altura máxima. Já que eu conheço quanto tempo levou para que essa bolinha atingisse a altura máxima, agora eu tenho outras opções de fórmulas. Mas vamos supor que você não conheça, ou então você começou a resolver o exercício pelo item B. Tá? Então, se eu não conheço quanto tempo levou, eu posso utilizar uma equação muito poderosa da cinemática, a equação de Torricelli. Velocidade final quadrado é a velocidade inicial quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Quando a gente está usando essa fórmula para um movimento de lançamento vertical, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou antes. Na altura máxima, a velocidade final é zero. Então eu sei que esse primeiro termo, velocidade final quadrada aqui, vai ser zero. Tá? A aceleração, nós vamos substituir por menos g. E o ΔS? O ΔS no lançamento vertical, a gente costuma chamar de h. Uma referência à altura. Um termo da língua inglesa. Então, podemos escrever 0 ao quadrado, vai ser zero mesmo, igual a velocidade inicial, a gente continua usando aquela velocidade que a gente converteu, 20. 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes h. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Então, a gente pode escrever no próximo passo. A altura, 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 10 vai dar 20. Então, o penúltimo passo do nosso cálculo vai ficar 400 dividido por 20. Aproveito aqui e já simplifico pelo zero. 40 dividido por 2. Então, a altura é de 20 metros. Tudo bem? Vamos para o próximo item. O item C diz o seguinte. Descreva o sentido do movimento no instante 3 segundos. No item A, calculamos que para ele subir e atingir a altura máxima, ele demorou 2 segundos. Quer dizer que depois desses 2 segundos ele começa a cair.
Nesse item C, ele quer saber o que está acontecendo nesses 3 segundos. Então, 2 segundos ele sobe, passou mais 1 segundo. Então quer dizer que ele já tá no meio da queda livre. Então se a gente considerar que o nosso referencial por exemplo, a mão de uma pessoa, ou o chão mesmo, então a gente pode falar que o sentido do movimento está para baixo. Então, item C. Então, 2 segundos para subir. No terceiro segundo, então a gente pode considerar aqui 1 segundo de queda livre. 1 segundo de queda livre. Agora ele está. A gente pode escrever aqui. Movimento para baixo. Vertical para baixo. Item D. O instante de tempo e a velocidade atingida quando o móvel retorna para sua posição inicial de lançamento. Então, se a gente pensar que foi uma pessoa que lançou essa bolinha, ou ela partiu, digamos, sozinha do chão, então a gente vai considerar aqui, como a gente calculou que a altura máxima é 20, então vamos pensar que também durante a queda, ele vai percorrer 20 metros. Tá? E uma dica muito importante nesses exercícios de lançamentos verticais. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Essa dica aqui ajuda muito na hora de resolver exercícios de lançamentos verticais. Lançamento vertical que tem algum item também perguntando sobre a queda desse objeto. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, pensando dessa maneira, eu sei que o movimento como um todo vai levar 4 segundos para acontecer. 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Mas se a gente pensar só na parte da queda, então são 2 segundos de queda livre. Então, de novo, nós vamos usar a função horária de velocidade. Dessa vez, não vamos utilizar a gravidade, a aceleração da gravidade negativa na fórmula. Por quê? A gente vai considerar agora que na queda livre a gravidade está a favor do movimento. Ele acelera a bolinha para ela cair. E a velocidade final da bolinha é zero? Não. A gente está calculando exatamente qual vai ser a velocidade que ela vai ter quando voltar para a mão da pessoa ou quando ela bater no chão. Então, velocidade é igual. Agora sim, a velocidade inicial ela vai ser zero. Ela sobe por alguns poucos segundos, frações de segundo, ela para, ela começa a cair. A velocidade inicial da queda, zero. A aceleração da gravidade, g, vezes 2. Considerando a dica ali que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo da queda livre também é 2 segundos. A velocidade de retorno da bolinha até a posição inicial é também 20 metros por segundo. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que o exercício tenha ficado bem claro, bem resolvido para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.